Nessa quarta-feira, a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da primeira DP aqui de Criciúma, Delegacia de Polícia Civil, concluiu o inquérito a respeito do atropelamento e morte de Anderson Burato, 30 anos. Ele foi atropelado no dia 3 de novembro, uma quarta-feira à noite, por um veículo Amarok no bairro Dembosque, rua São Cristóvão. Ele veio a falecer no local, inclusive um dia depois do acontecido, nosso colega Beto Silva esteve lá no local, no bairro, mostrando como aconteceu. O motorista do veículo Amarok, um homem de 37 anos, não parou para prestar socorro. Ele somente compareceu aqui na primeira DP depois de 2 dias para prestar depoimento ao delegado Emílio. Na época, até a gente trouxe essa informação aqui na RTV, gerou muita comoção, principalmente por parte dos ciclistas, né? Pedindo por justiça e também pedindo por segurança. Teve um protesto no Parque das Nações com centenas de bicicletas. Conversamos com alguns deles também, né? Falando sobre essa sensação de insegurança toda vez que, infelizmente, um caso como esse acontece. Anderson Burato, de 30 anos, então estava indo para o trabalho, né? Era na parte da noite, ele estava indo para o trabalho. Ele estava com uma motoneta, que é uma espécie de bicicleta elétrica, então ele tinha justamente comprado essa motoneta para ir ao trabalho, para poder economizar então aí na gasolina, no combustível, e infelizmente aconteceu essa fatalidade. A gente vai acompanhar agora um trechinho da fala do delegado Emílio Silva conversando conosco, falando sobre o depoimento do motorista da Amarok, que não parou para prestar socorro. Ele se apresentou aqui na delegacia 2 dias depois. Estamos outra vez na rua São Cristóvão, bairro Selinger, onde mais um acidente aconteceu. Isso foi na noite de ontem, quarta-feira, envolvendo infelizmente uma vítima fatal. Um rapaz de 30 anos de idade que estava conduzindo uma motoneta. Ele foi atingido por um veículo Amarok, uma caminhonete Amarok. O motorista do veículo Amarok vinha aqui do trevo do bairro Dembosque em direção ao Morro da Fumaça. E esse aqui é o problema que a comunidade reclama, porque aqui existe uma descida bem íngreme e os motoristas descem em alta velocidade aqui em direção ao Morro da Fumaça. Não há lombada e tem inclusive alguns locais aqui onde as pessoas, para atravessarem a pista de rolamento, não têm visibilidade, não percebem se o veículo está descendo ou não. Então elas têm que contar com a sorte para não serem atropeladas. A gente não tem ainda detalhes com relação ao que teria realmente acontecido, mas este rapaz que conduzia a motoneta de 30 anos de idade foi atingido por esse veículo Amarok. O motorista do veículo Amarok fugiu em direção aqui a Morro da Fumaça. A informação é que provavelmente estaria com o farol direito quebrado devido à colisão. Bem, esse interrogatório do motorista que causou o acidente lá, que acabou vitimando esse rapaz que você já identificou, ele prestou o interrogatório aqui perante a delegacia, aqui perante a autoridade policial, e explicou as razões do acidente e também o porquê que ele não parou, né? Ele disse que não teria visto no que bateu, falou que usou o termo objeto, bateu num objeto que ele não viu o que era, e que após o acidente ele ainda tentou procurar o que seria aquilo que ele bateu e, como não encontrou, retornou para a residência dele, onde teria feito um contato com um irmão, e aí, juntamente com esse irmão, num outro veículo, no veículo do irmão, teriam retornado ao local dos fatos, onde eles constataram o que tinha ocorrido. E, inclusive, eu até perguntei na ocasião por que ele não aproveitou e se apresentou para as autoridades que estavam no local. Aí disse que teria se apavorado na situação e tal, e aí voltou para a residência dele, optando por se apresentar por meio de um advogado no dia seguinte. Bom, então, nessa quarta-feira foi concluído o inquérito, né, a respeito desse caso, esse atropelamento que aconteceu. O motorista, então, do veículo Amarok, ele acabou sendo indiciado, né, por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar, né, de acordo com informações da Polícia Civil. Ele foi indiciado por homicídio culposo na direção do veículo automotor, majorado ainda por não ter parado para prestar socorro. Com isso, ele, então, teria, né, uma pena prevista de 2 a 4 anos de detenção e também suspensão ou proibição, né, para obter a permissão para dirigir novamente um veículo, aumentada em 1/3 dessa pena pela omissão de socorro. Então,
Falando novamente aqui, ele foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, de 2 a 4 anos de detenção, e aí também ele pode perder aí o direito de dirigir, né, de ter a habilitação aí de conduzir um veículo. E inclusive enquanto nós estávamos aqui antes de gravar essa matéria, nós encontramos a família do Anderson Burato. Nós estávamos aqui, conversamos com a esposa dele, que estava com um filhinho, um menininho de 11 meses, né, que vai completar 11 meses nesse mês de dezembro, em janeiro completa 1 ano. A família estava bem emocionada, né, então ontem saiu esse inquérito final, hoje eles vieram até a primeira DP e conversei então com a esposa dele e também a mãe dela, né, no caso a sogra de Anderson. Elas estavam bem emocionadas e um ponto principal assim que dá para destacar é que nesse depoimento aí, como você viu nas palavras do delegado Emílio, esse motorista da Amarok, ele teria informado que naquele dia, como era um dia à noite, ele percebeu que bateu em um objeto. E foi justamente essa questão que acabou machucando mais a família, né? Porque eles entendem, nas palavras da esposa de Anderson, ela falou que até considera que podem acontecer acidentes, mas o descaso como foi tratado, né, como ele não obteve socorro ali no local e também pelo depoimento desse motorista acabou machucando bastante. Ambas estavam muito emocionadas, claro, muito debilitadas emocionalmente, a gente até entende, né? O Anderson e também ela tem outro filho de 6 anos, que ela informou pra gente que ainda sente muita falta do pai, que pergunta todos os dias sobre a presença do pai, quando que o pai vai voltar, que se apega às fotos do pai, às roupas, falando que quando crescer vai querer ser igual ao pai, ao Anderson. E a família tem aquela conversa, né, com a criança, realmente uma situação bem complicada e a família ainda está muito abalada. Amanhã completa 1 mês do acidente, então foi no dia 3 de novembro à noite, então amanhã completa 1 mês. Claro que eles ainda estão muito emocionalmente abalados, né, e a gente consegue perceber isso, mas o sentimento conversando com elas é que eles pedem justiça, né? Justiça nisso. Na verdade, em conversa também a família falando com a gente, conversando com a gente, relataram que percebem um certo descaso desse motorista pelo depoimento, né, de ter alegado que bateu em um objeto e não em um ser humano, que não parou para prestar socorro, mas que teria depois falado que foi um objeto, que não teria percebido, e eles até comentaram que não teria como ter percebido que teria ali atropelado uma pessoa, ainda mais com uma motoneta. Então realmente é uma situação bem complicada. A gente conversou com a família aqui ainda na delegacia, elas não quiseram gravar a entrevista, e a gente até entende a situação, né, por toda essa situação, todo esse contexto, ainda faz muito pouco tempo. Então conversaram conosco aqui na frente da primeira DP. Agora, esse inquérito foi terminado, né, foi concluído ontem, agora, claro, segue com a justiça da condenação ou não desse motorista de 37 anos.